Em uma noite calma, onde tudo parece estar em perfeita paz, há algo que paira no ar. Algo que, quando menos se espera, pode mudar o destino de uma pessoa para sempre. Aquele que recebe a ligação e não volta mais. E a frase, "Eu estou te esperando", ecoa em sua mente como um sussurro assustador, preenchendo o silêncio da noite com uma promessa sombria. Você já imaginou o que aconteceria se, em uma noite qualquer, seu telefone tocasse à meia-noite? E se, ao atender, uma voz desconhecida falasse com você, dizendo apenas uma frase, "Eu estou te esperando"? Isso não é uma invenção. Não é só mais uma história de terror que contamos para assustar os outros. Isso é real. E a cada ano, mais e mais pessoas estão desaparecendo, e todas elas receberam a mesma ligação. De onde vem essa voz? E por que ela escolhe suas vítimas? Em algum lugar, uma entidade está aguardando a próxima chamada. A história dessa lenda começou em uma cidade pequena, isolada, cercada por florestas densas e estradas desertas. Não é um lugar onde as pessoas esperam ver o sobrenatural se manifestando, mas foi exatamente isso que começou a acontecer lá, nos anos 90. As primeiras vítimas foram pessoas comuns, que viveram suas vidas de forma tranquila até que, em uma noite, um telefonema interrompeu suas rotinas. Quando o telefone tocava, ninguém sabia o que esperar. A voz que atendia era suave, mas carregada de um tom ameaçador, como se fosse uma lembrança distante que se recusava a ser esquecida. "Eu estou te esperando" era a única coisa que os outros ouviam antes de desligarem. E depois, as pessoas simplesmente desapareciam. Não havia rastros, nem explicações. Apenas o vazio, uma ausência inexplicável que tomava conta da cidade. Em 3 de outubro de 1997, a jovem Marta, que morava na cidade, estava em uma festa quando recebeu o telefonema. As testemunhas dizem que ela ficou visivelmente pálida e, em um ato repentino, saiu correndo sem dizer uma palavra. Quando as autoridades foram chamadas no dia seguinte, Marta já não estava mais lá. O telefone público onde ela fez a chamada estava quebrado, e no chão, marcas estranhas foram encontradas, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro da floresta. Mas Marta nunca foi encontrada. A lenda, que antes era apenas um boato, se espalhou rapidamente, ganhando força. As pessoas começaram a se perguntar se estavam seguras em suas próprias casas, ou se essa voz maligna estava esperando por elas também. Com o passar do tempo, os desaparecimentos aumentaram e a lenda se espalhou para outras cidades. Mas o fenômeno não parou nos telefones públicos. À medida que a tecnologia evoluía, a lenda se adaptava. Relatos de ligações feitas de números desconhecidos começaram a aparecer, não apenas de telefones fixos, mas de celulares e até de computadores. As pessoas diziam que a voz não estava confinada a um dispositivo antigo, mas que se espalhava para os aparelhos mais modernos, chegando até aos assistentes de voz em suas casas. Ninguém sabia de onde vinha a voz, mas ela estava em todo lugar. Nos anos seguintes, os casos se tornaram ainda mais misteriosos. Alguns disseram que a entidade tinha evoluído junto com a tecnologia, encontrando novas formas de se conectar com as pessoas. Alguns relataram que ouviram a voz em dispositivos conectados à internet, como smart speakers, ou até mesmo em rádios de carro. O mais assustador era o fato de que a voz parecia saber tudo sobre a vítima, como se estivesse observando o tempo todo, aguardando pacientemente a hora certa para fazer o seu movimento. O fenômeno foi ganhando uma dimensão assustadora e mais pessoas começaram a compartilhar suas experiências nas redes sociais e fóruns online. Muitos chamavam isso de uma maldição digital. A voz não era mais apenas uma lenda de cidade pequena. Ela estava se espalhando pelo mundo todo. Mas, em 2018, um caso em particular chamou a atenção de todos, o caso de Lucas. Lucas era um jovem influenciador digital conhecido por suas investigações sobre fenômenos paranormais. Ele tinha milhões de seguidores e adorava fazer transmissões ao vivo de suas aventuras em busca do desconhecido. Quando ouviu falar da lenda do O Chamado da Meia-Noite, ele decidiu que seria o próximo a enfrentar essa entidade. Com seu canal no YouTube, ele transmitiria sua experiência ao vivo, para que todos vissem se a lenda era real ou apenas um mito. Em uma das suas transmissões, Lucas fez um anúncio ousado: "Hoje, vou tentar captar uma dessas ligações.
Vou chamar o espírito. Vou atender e descobrir o que acontece. Se eu não voltar, já sabem o que aconteceu. Ele estava determinado a investigar. Seus seguidores estavam empolgados. Ninguém jamais havia se arriscado tanto assim, e todos estavam curiosos para ver o que aconteceria. No momento exato em que o relógio marcou meia-noite, Lucas estava preparado. Colocou seu celular sobre a mesa e, com um sorriso nervoso, aguardou o telefonema. O silêncio tomou conta da sala, até que, de repente, o telefone tocou. A tela estava apagada, mas o som do toque preenchia o ambiente, como uma chamada que parecia vir de algum lugar distante, mas ao mesmo tempo perto demais. Ele atendeu, e, do outro lado da linha, a voz sussurrou calmamente: "Eu estou te esperando, Lucas", e a voz estava distorcida, como se fosse uma lembrança antiga, algo que ele não conseguia identificar. Lucas, com um sorriso nervoso, disse: "Isso é tudo?" Eu esperava mais. Mas o sorriso desapareceu quando ele percebeu que algo não estava certo. As luzes começaram a piscar, e sons estranhos começaram a ecoar pela casa. Ele olhou para a câmera, visivelmente tenso. Os seguidores no chat começaram a comentar que ele parecia preocupado, mas Lucas não queria admitir o medo que sentia. E foi quando o ambiente ficou ainda mais estranho. As luzes começaram a se apagar uma por uma, e o som de passos pesados preencheu o silêncio. Lucas olhou para trás, mas não havia ninguém ali. A voz na linha ficou mais forte, quase gritando: "Eu estou te esperando, e você vai vir." Ele olhou diretamente para a câmera, seus olhos arregalados. E então, em um estalo, a transmissão foi cortada. A tela do celular de Lucas ficou preta, e o feed ao vivo foi interrompido abruptamente. O que aconteceu depois? A polícia chegou à sua casa, mas não encontrou nada além de um ambiente vazio e perturbador. Seu celular estava jogado na mesa, quebrado, mas sem sinais de luta. A porta estava trancada por dentro, e nenhuma câmera de segurança havia gravado mais do que o que foi transmitido ao vivo. Lucas nunca mais foi encontrado. E agora, a pergunta fica no ar: do que você faria se fosse você a receber a chamada? E se, em vez de apenas ouvir, você fosse a próxima vítima da entidade que está esperando por você à meia-noite? As histórias continuam a surgir, mas uma coisa é certa: e ninguém que tenha atendido a essa ligação nunca mais foi visto. Se você ouvir essa voz, se o telefone tocar à meia-noite, não atenda. Não importa quem está chamando, ou o que eles dizem. Apenas ignore. A lenda do O Chamado da Meia-Noite não é apenas uma história assustadora para entreter os outros. É um aviso. E se você quiser continuar a viver em paz, é melhor deixar o telefone tocar e seguir sua vida sem nunca atender. Não seja a próxima vítima.